Beleza, galera? Hoje é dia 2 de agosto de 2019, andei sumido essa semana aí, uma correria danada, muito assunto importante, mas vamos lá para o que eu mais queria falar aí durante essa semana. Só um recado rápido, se você não assistiu o Morning Show de ontem, assista lá, o nosso ministro da Educação dando um show. E a risada ou a gargalhada dele, junto com o Caio Coppola no final, e a cara de todos os esquerdistas lá, engolindo seco, não tem preço. Então assista lá 35 minutos do show do ministro da Educação nosso. Então vamos lá. Essa última semana deu aquele pataquada toda a respeito lá do Fernando Santa Cruz e do Felipe Santa Cruz. Fernando Santa Cruz é o pai do Felipe Santa Cruz, que é o presidente atual da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse Fernando Santa Cruz era guerrilheiro na época do regime militar e foi morto lá, ou morreu lá, foi assassinado, sei lá na década de 70. Ele integrava a Ação Popular. O que acontece? O Bolsonaro foi lá e falou a respeito de... Todo mundo deve ter acompanhado aí. Eu vou pular essa parte, todo mundo já deve ter acompanhado. Acontece que não foi do nada que o Bolsonaro falou isso. As pessoas pensam assim que ele falou de uma hora para outra, como estão atacando ele na mídia, falando como se ele tivesse falado isso aí ao léu. Mas não foi. Ele falou isso depois que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos emitiu um atestado sobre o seu desaparecimento. E o que dizia esse atestado? Conforme reconhecido as páginas 1601 a 1607 do volume 3 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei 12.528 de 2011, faleceu provavelmente no dia 23 de fevereiro de 74, no Rio de Janeiro, em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Acontece que essa nota publicada teve como base um relatório da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade é tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. É uma falcatrua só. Inclusive eu gravei um vídeo aqui a respeito da Comissão Nacional, isso no final de 2017. Vou deixar o link aqui na descrição. Assista lá, eu vou falar quem eram os componentes da comissão e você vai perceber a imparcialidade deles. Dos 7 lá, 2 que não achei nada, eram os supostos isentos. 2 e 5 militantes de esquerda. Então você já percebe qual é a tendência dele. E essa comissão deu esse atestado e você, pela leitura aqui, você já percebe qual que é a linha dessa comissão aí. Você percebe que ela é totalmente militante. O que acontece é que o Jair Bolsonaro falou que esse militante, Fernando Santa Cruz, ele morreu através do justiçamento pelos próprios guerrilheiros. Os guerrilheiros na época do regime militar, eles tinham uma estratégia interessante do ponto de vista maquiavélico deles. Eles alteravam os nomes das palavras para causar um impacto um pouco mais agradável ao ouvido das pessoas. Por exemplo, roubo eles chamavam de expropriação. Assassinatos eles chamavam de justiçamentos. Até aquele filme do Capitão Fantástico, se vocês assistirem, em determinado momento o pai comunista dos filhos, na hora que eles vão roubar comidas do supermercado, ele chama a operação de Operação Salva Comida. Então o esquerdista tem muito disso aí, de você substituir as palavras. No livro A Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, lá na sua página 56, ele vai trazer alguns relatos do Tribunal Vermelho e justiçamentos promovidos pelo PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. E aí você tem 7 casos aqui. Então você vai ter lá de Tobias ou Warszawiecki, daí você tem o Walter Fernandes da Silva, Bernardino Pinto de Almeida, Alfonso José dos Santos, Elvira Cúpelo Colônio ou Elza Fernandes, Maria Silveira, Domingos Antunes Azevedo e assim por diante. Inclusive aqui, ó, tem até a foto aí de gente que foi justiçada por eles. Inclusive tem um vídeo na internet rolando aí. Se eu não me engano, eu não vou... Para não arriscar errado, eu vou colocar aí na edição o nome do cidadão. Ele dizendo com as próprias palavras dele, num ar muito imponente e orgulhoso, de ter participado de um justiçamento. Então, esses atos de justiçamento eram muito comuns entre os grupos guerrilheiros. Eles desconfiavam que alguém estava ali pisando fora da curva, ou eles estavam
pensando ali que a pessoa poderia trair eles, não sei o que. Eles montavam um grupo lá, umas 3 pessoas, julgavam, foi condenado à morte, iam lá e matavam a pessoa. E obviamente que eles não vão pegar esse corpo e deixar a Deus dará. Eles vão querer jogar a culpa, logicamente, em cima do Estado, como um bom esquerdista sempre faz. Jogar a culpa nos outros. Isso não é difícil a gente perceber. Eles mesmos falavam isso. Se você vê o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito pelo Carlos Marighella, o ídolo do Wagner Moura, que fez até um filme, né, exaltando ele, você vai ver lá que lá ele dizia que traidor merece, morrer. Ou não só o traidor, mas se você está desconfiando, fumo. Então isso era muito comum. E agora eu te pergunto, é melhor a gente acreditar no Jair Bolsonaro, que até agora eu não peguei ele nenhuma mentira, eu já peguei alguns atos que ele fez que eu sou contrário, mas isso não quer dizer que ele está mentindo. Então, até hoje, eu acompanho ele desde 2012. Ainda não peguei ele contando lorota. Melhor acreditar nele ou acreditar no militante Felipe Santa Cruz. Melhor acreditar no Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, militante declarado, que já xingou o ministro Sérgio Moro, que vários advogados estão pedindo a saída dele da presidência da OAB e, por ser esquerdista, a gente sempre pega na lorota. Afinal, é o modus operandi esquerdista, é mentira. Então, qual que é melhor acreditar? Em um que eu ainda nunca peguei mentindo ou em um que eu sempre pego mentindo, inclusive as mídias que apoiam ele, como Folha de São Paulo e afins. Então é um exercício mental para você perceber ali em que lado você vai ficar. É igual aquela história, você tem um amigo mentiroso que você sabe que o seu cara só conta lorota. Você sempre vai desconfiar desse cara. Então a nossa grande mídia é todo dia contando lorota. Aí você vai acreditar nela? E é engraçado que o site Crítica Nacional, que inclusive é um dos melhores sites aí, que se você quiser ter um conteúdo mais à direita, ele diz o seguinte, falando a respeito desse atestado que essa comissão divulgou aí. Ele falou o seguinte: o suposto atestado, ainda que curto, é bastante revelador do viés político e ideológico dos integrantes da comissão. O atestado, entre aspas, utiliza como fonte o relatório da Comissão Nacional da Verdade, cujo valor como fonte de referência histórica é o mesmo de uma nota de R$3. Afirma que Fernando Santa Cruz faleceu provavelmente no dia 23 de fevereiro de 74. Logo, é uma suposição sobre a qual não se tem certeza e que, portanto, não cabe em um documento auto-intitulado atestado. Declara que o militante em questão morreu em razão de morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. Se não há nem mesmo certeza de onde e quando ocorreu a morte, como a comissão chegou à conclusão sobre as circunstâncias e razão da morte? E com base em que afirma que foi causada pelo Estado? Se sim, qual órgão do Estado? Diz também que a morte teria ocorrido no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política. Trata-se de uma afirmação mentirosa e desonesta, típica de militantes de esquerda, pois sabe-se que havia oposição política durante todo o regime militar e nem por isso havia perseguição sistemática. O que havia eram guerrilheiros e terroristas assassinos que praticavam justiçamento contra seus próprios integrantes, além de ações de terror contra a população e contra agentes de Estado. Ou seja, não caia nessa balela. Pegue como fonte esse livro da Verdade Sufocada, que é muito bom. Pegue o Projeto Orville, que seria a versão oficial das Forças Armadas sobre o regime militar. Você acha de graça na internet aí, é só baixar, mais de 1000 páginas. Lá você vai ver vários casos de justiçamento comprovados lá. Então não caia no engodo da esquerda, não caia nessas lorotas. E tomara que consigam colocar para correr lá o presidente da OAB, porque o cara também é um militante descarado que só está fazendo lambança lá. Beleza? Essa é a minha opinião. Forte abraço e até a próxima.